Olá! Vamos começar mais uma aula para o 7º ano hoje. Espero que vocês tenham gostado das aulas da semana passada. Espero que vocês estejam com saudade, porque eu já tô. Tá? O tema da aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouco, continuar falando sobre seres vivos. Né? Continuar falando, ainda vamos entrar em alguns detalhes a respeito das relações que eles têm com o meio ambiente onde eles vivem, com a relação que eles têm entre eles. Mas o assunto de hoje é mais voltado para os tipos de biomas que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então vamos arrumar aqui para falar da aula de hoje. Isso, agora já podemos. Então lá, gente, para quem não lembra, eu sou a professora Franciele, ou professora Fran. A gente vai falar hoje sobre os domínios morfoclimáticos. A gente está na nossa 4ª aula já. Passou rápido, né? Vamos começar com uma notícia para a gente ler junto aqui e falar sobre ela. Floresta amazônica pode parar de absorver CO2 em 15 anos. Estudo que reuniu especialistas do Reino Unido e da África aponta que florestas tropicais estão perdendo a capacidade de absorver carbono e podem até começar a emiti-lo. A gente falou nas aulas passadas a respeito da importância que as florestas têm, que a vegetação tem, em absorver o CO2 da atmosfera. Né? A gente falou lá que eles sequestram o CO2 da atmosfera, colocam para dentro do corpo delas através da fotossíntese, que é o processo que elas utilizam para produzir o próprio alimento. A gente comentou também que desmatamento, queimadas, tudo isso prejudica muito, porque emite muito gás carbônico, ou pelo menos impede que essas plantas absorvam o gás carbônico. E o gás carbônico é um gás de efeito estufa. Então, se a gente não tem floresta, ou se a floresta não está conseguindo absorver a quantidade ideal de CO2, o gás carbônico vai aumentar essa camada do efeito estufa, a gente vai ter aumento de temperaturas, vai ter aumento do nível dos oceanos, as praias vão começar a sumir, derretimento das geleiras, né? Os animais, outras espécies vão começar a ser extintas. Então a gente falou tudo isso nas aulas passadas. Então isso é bem crítico. A gente vai falar então um pouco sobre essas florestas hoje, né? Apesar de não ser o assunto de hoje, o efeito estufa, a gente já deu uma introduzida aí falando de um assunto que a gente já falou na aula passada. Vamos começar, gente. Esse assunto aqui é um assunto que vocês já viram lá no 6º ano, tá? Então vocês vão me ajudar com essa parte aí, porque vocês já sabem. Ecossistema. O que é um ecossistema? É o conjunto, né, das comunidades de seres vivos que vivem em determinado local, considerando também o ambiente. Então a gente divide o ecossistema em duas partes, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Para quem não lembra o que são esses fatores. Os fatores bióticos, bio significa vida, então estou falando dos seres vivos. Estou falando das plantas, estou falando das algas, estou falando das bactérias, estou falando dos fungos, dos animais, dos vegetais, ou seja, o conjunto de todos os seres vivos daquele local. Já os fatores abióticos, para ciências, para biologia, toda vez que tem a letrinha A na frente da palavra, significa não tem. Então, abiótico não tem vida. A gente está falando dos fatores que não são relacionados aos seres vivos. Por exemplo, temperatura, pH da água, salinidade da água. A gente está falando então do ar, do solo, está falando de tudo isso que não é um ser vivo. Né? Então, fatores abióticos significa aquilo que não tem vida, fatores bióticos aquilo que tem vida. O conjunto desses dois fatores a gente chama de ecossistema. Tá? Então, importante saber, ecossistema, conjunto de fatores bióticos e abióticos. Mas a aula de hoje a gente não vai falar de ecossistema, tá? A gente vai falar de domínios morfoclimáticos. Mas para isso, vamos dar uma lembrada aqui o que é bioma, tá? A gente também já estudou isso no ano passado, lá no 6º ano. Bioma, então, é uma classificação feita pelo IBGE, aqui no Brasil, tá? Que leva em consideração a fauna e a flora de determinado local. O que é isso? Fauna está relacionado aos animais e flora está relacionado aos vegetais. Tá? Então a classificação do IBGE, a classificação de bioma, leva em consideração tanto os animais quanto os vegetais de uma determinada região. E os vegetais, eles são até mais importantes para essa classificação. Tá? Porque cada região tem um tipo de vegetação que predomina. E esse tipo de vegetação que predomina vai limitando a quantidade de seres vivos, de animais, inclusive, que conseguem estar naquela região ou que não conseguem. Tá? Então, essa divisão de bioma é uma coisa mais homogênea, uma coisa mais parecida. Aqui a gente está vendo os biomas que existem, tá? Então, a gente está vendo ali bioma da Amazônia, está vendo o bioma da Caatinga, do Cerrado, Pantanal, bioma da Mata Atlântica e bioma Pampa, tá? Então, tá aqui os biomas que a gente tem aqui no Brasil. Só que
mais atualmente, surgiu uma outra classificação. Essa outra classificação é de um geógrafo brasileiro, o Aziz Absaber, tá? Que leva em consideração mais coisas. Ele não considera só a fauna e a flora de uma determinada região. O que está sendo considerado por esse geógrafo? Está sendo considerado o relevo, está sendo considerado o clima, está sendo considerado o solo, a hidrografia, a vegetação. Então tem mais coisas envolvidas, né? Principalmente fatores abióticos que a gente está colocando aí agora. Então relevo, clima, hidrografia, solo, tudo isso está sendo levado em consideração. Então é uma coisa mais heterogênea, ou seja, ela não é tão igual. Ela é mais diferenciada. Esse mapa que vocês estão vendo aí, está mostrando inclusive quais são, né, os nossos domínios morfoclimáticos brasileiros. Ali em verde, o verde mais escuro, está o domínio amazônico, o número 1. O número 2, o domínio da Caatinga, que está em vermelho. O número 3, o domínio de mares e morros, que no livro de vocês aparece como domínio atlântico, tá? O número 4, o domínio do cerrado. Número 5, que está aquele verdinho mais claro, o domínio das araucárias, e em amarelo, lá no cantinho, o domínio das pradarias, tá? Mas vocês estão vendo que o mapa dos domínios morfoclimáticos é um pouco diferente do mapa dos biomas. Vou voltar só um pouquinho nos biomas aqui para vocês verem como é que era. Vocês estão vendo que no bioma não tem uma área que não seja de nenhum bioma. Todas as áreas estão pintadinhas, todas elas pertencem a algum bioma. Já o mapa do domínio morfoclimático tem umas áreas brancas no meio do mapa, entre um domínio e outro. O que são essas áreas em branco ali? São as faixas de transição. Então a faixa de transição, ela não pertence nem a um domínio morfoclimático, nem a outro domínio morfoclimático. Ela é uma transição entre eles. Então ela tem características tanto de um domínio quanto do outro. Então, no mapa dos biomas, a gente não tem essas faixas de transição. No mapa de domínio morfoclimático, a gente tem áreas de transição. E, de volta, vamos lembrar o que levava em consideração o mapa dos biomas lá. Os biomas, a classificação que o IBGE faz, leva em consideração a fauna e a flora de uma região. O mapa dos domínios morfoclimáticos leva em consideração outras coisas. Quais são elas? Relevo, solo, clima, hidrografia. Então, tudo isso é levado em consideração. Tá? O que a gente vai ver hoje são os domínios morfoclimáticos, mas a gente precisava diferenciar o que é um domínio e o que é um bioma, tá? Porque eles são parecidos, às vezes a gente confunde. Vamos começar então, nessa primeira aula, a gente vai ter 2 aulas para falar sobre isso, tá? Essa aula e a próxima também. Na aula de hoje a gente vai falar de 4 domínios morfoclimáticos. A gente vai falar do mares e morros, a gente vai falar do amazônico, do cerrado e da caatinga, tá? Vamos começar então pelo domínio de mares e morros. Vocês estão vendo aí uma foto, uma figura bem bonita, tá? Mostrando serras ali. Então essa figura lembra muito, essa foto, né? Quando a gente desce pro litoral, que a gente tá vendo as serras, né? A Serra do Mar, muito bonita, né? A biodiversidade muito grande, a gente encontra muitos vegetais diferentes, a gente encontra muitos animais diferentes, fungos, bactérias, tem muita coisa, é um local muito importante, com uma alta biodiversidade, tá? Vocês estão vendo ali, gente, que tá falando que o principal bioma desse domínio é floresta tropical, tá? O que é uma floresta tropical? É uma floresta com clima quente e úmido, tá? Então, esse domínio de mares e morros, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho no mapa, mas aqui tá mostrando, ó, que ele vai lá do comecinho, lá em cima do Brasil, até o final aqui. Ele pega toda essa costa brasileira, fica muito perto ali do litoral, tá? Então, sempre beirando o litoral brasileiro. Então, toda essa costa litorânea é considerado domínio de mares e morros. Então, toda essa área tem características parecidas, que a gente vai falar sobre elas, tá? Esse tipo de floresta tropical, que beira o litoral, a gente chama de Mata Atlântica, tá? Então vocês estão vendo, a gente está falando de domínio de mares e morros. Mas para falar do domínio, a gente vai pegar algumas características do bioma. Então o maior bioma que está dentro do domínio de mares e morros é o bioma da floresta tropical, Mata Atlântica nesse caso, tá? Então essa área possui uma das maiores biodiversidades do planeta. A gente encontra muitos seres vivos nessa área. É muito importante. Vamos falar então sobre as características desse domínio de mares e morros, que no livro de vocês aparece como domínio atlântico, tá? Primeiro, a gente já comentou, o clima é quente e úmido. Isso favorece muito o surgimento dessas espécies, né? Essa biodiversidade grande que a gente tem. Por quê? Porque os seres vivos precisam de água. É úmido, tem bastante água. O calor favorece o crescimento de plantas também. Então, os seres vivos que estão ali têm planta em abundância
né, para se alimentar, para ajudar ali em toda a cadeia alimentar. O solo dessa região, como é que é? É um solo pobre em nutrientes. Ué, mas se o solo é pobre em nutrientes, como é que tem tanta vegetação? Isso é importante, gente. O solo dessa região, apesar de pobre, tem muita matéria orgânica em decomposição. Por quê? Porque tem muito de biodiversidade. Então, todas as plantas, todos os animais, todos os seres vivos que morrem naquela região vão sendo decompostos pelos decompositores da cadeia e da teia alimentar. Esses decompositores vão devolvendo nutrientes para o solo. Então, aquele solo, por si só, é pobre, mas ele acaba ficando rico em nutrientes por conta dos próprios seres vivos que existem lá, que vão fazendo essa ciclagem de nutrientes e devolvendo nutrientes para o solo. Essa camada de matéria orgânica que se forma no solo por conta desses seres vivos que vão morrendo e vai tendo essa ciclagem de nutrientes, a gente chama também de serrapilheira, tá? Então a serrapilheira tem muito humus. Humus aduba o solo. Então, apesar de ser um solo pobre, então se eu tirasse toda a vegetação daquela região, o que ia acontecer? Por um curto período, por exemplo, eu quero plantar alguma coisa nessa região. Por um curto período, depois que eu tirei a vegetação natural, esse solo ia ter bastante nutriente, então ia produzir bastante. Passados alguns anos, e nem demora tantos anos assim, esse solo, por ser pobre, ele não tem nutrientes dele mesmo. O nutriente dele vem dos seres vivos que estavam ali. Então, a produção começa a decair, porque o solo não tem nutrientes dele. Os nutrientes que estavam ali antes eram nutrientes dos seres vivos que viviam nele. Tá? Então, isso é importante. O que mais? Então, a gente já falou que o clima é quente e úmido, que o solo é pobre em nutrientes, mas que tem nutrientes por conta dos seres vivos que estão ali. Hidrografia. O que é isso? A gente está falando de rios, de água, de lagos, né? Então, a gente tem bastante rio que passa por essa região. Então, é uma região rica, falando em hidrografia, tá? Para vocês terem ideia, aí no exemplo, está dizendo que tem bastante rios que abastecem as principais capitais brasileiras, grandes capitais brasileiras, né? Por exemplo, Curitiba é abastecido por rios que passam por essa região, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, todos esses locais têm rios, eles dependem dos rios que passam por essa região do domínio de mares e morros, tá? Vegetação dessa região. Como é que é a vegetação? É só você pensar, quando você pensa em Serra do Mar, quando você está indo para a praia, você passa pela serra, você vê o quê? Muita vegetação, gente, tem muita coisa. Então a gente tem uma grande variedade de plantas. Ali tem alguns exemplos das principais espécies da vegetação que a gente encontra lá. Por exemplo, o jequitibá rosa, os ipês, as bromélias, as samambaias. Então bromélias tem uma quantidade imensa, gente, uma mais bonita do que a outra. E lembrando, gente, quando a gente vai para uma região, por exemplo, vou passear na Serra da Graciosa, eu vou encontrar uma variedade muito grande dessas plantas. E elas são bonitas, elas chamam a atenção. Mas a gente não pode levar essas plantas para casa. Mas eu queria ter em casa. Não pode, gente. Tá? Porque essas plantas, elas pertencem àquele ambiente. O ambiente natural delas é ali. Se você começa a tirar essas plantas para levar para casa porque você achou bonita, você está diminuindo a biodiversidade da região, está prejudicando. Então a gente tem que admirar. A gente pode tirar foto, a gente pode olhar de perto, mas não pode estragar, não pode levar para casa. Tá? Mas eu vou cuidar dela em casa. Mas você está prejudicando a biodiversidade do domínio de mares e morros. Tá? Então tem que falar para a mãe, para a avó, né? Elas gostam bastante de levar florzinha para casa, que quando forem passear nesse tipo de local, não pode levar, tá bom? Continuando lá, gente, a fauna dessa região. Agora a gente está falando então dos animais. A gente também tem uma imensa quantidade de animais nessa região. Então a biodiversidade é imensa também. Ali tem alguns exemplos também, ó. Tá dizendo para vocês, os mico-leões, as preguiças, que a gente tem a figurinha ali, tamanduá, serpentes, a gente tem uma quantidade imensa de insetos também. Então a gente tem muita coisa, tá? E a gente está dizendo ali, o último tópico para vocês, que a gente tem animais endêmicos. O que são animais endêmicos? São espécies de animais que só existem em determinada região. Então, existem alguns animais que só existem nesse domínio de mares e morros, que não existem em outro local do planeta. Tá? Então, essa área também é importante por causa disso. Se a gente desmata, se a gente destrói essa área, esses animais, e não só animais, né? A gente tem plantas que só existem ali, a gente tem fungos que podem existir só ali. Então, se a gente desmata essa região, todos esses seres vivos endêmicos, todos esses seres vivos que só existem nessa região, eles vão deixar de existir, porque eles não vão ter mais o local deles, o habitat deles. Tá? Então, a gente tem que preservar, porque essas espécies correm muito risco quando a gente desmata essa região.
falar então um pouco dos impactos ambientais. É uma região bem importante. Tá dizendo ali, ó, que resta cerca de 10% da área original. Ou seja, a gente já desmatou, a gente já alterou 90% da floresta original. Então 90% dela a gente já acabou com ela de alguma forma, a gente já modificou ela de alguma forma. Só existem 10% da área original. Então a gente tem que cuidar muito desses 10%, porque a gente já modificou muito esse ambiente já foi muito prejudicado. A gente tem que cuidar desses 10%, porque esses 10% são importantes para as espécies animais e vegetais, de fungos e de outros seres vivos que vivem ali, e tem importância para a gente também, mesmo que seja de forma indireta. A gente tem que pensar no ambiente como algo mais amplo, não só, não faz diferença para mim desmatar lá. Faz sim, mesmo que indiretamente, tá? Tá dizendo ali que uma das principais causas desse desmatamento, dessa modificação do ambiente, é o crescimento urbano desordenado. Tá? Para vocês terem ideia, está dizendo ali nos dados que eu coloquei para vocês, que 72% da população dessas áreas, que 72% da população brasileira mora nessas áreas. Então a maior parte da nossa população está inserida nessa área do domínio de mares e morros. Por isso que ela foi tão desmatada, por isso que ela foi tão alterada. Tá? Então só ali menos de 30% da população brasileira é que vive nos outros domínios. A maior parte vive então no domínio de mares e morros. Quais são as outras causas, além então desse crescimento urbano desordenado que aconteceu nessa área? Quais são os outros perigos para esse domínio? São também, por ter muita concentração urbana, são ali que estão os principais polos industriais, petroleiros e portuários do país. Então os principais polos estão inseridos nessas regiões. A agropecuária também é um perigo para esse domínio morfoclimático. Então plantação de soja, de milho, de trigo e outras culturas tantas aí de vegetais acabam tirando as plantas nativas para ser plantados então esses alimentos. Pecuária, né, criação de gado, principalmente para o consumo de carne, que a gente falou que também prejudica lá o efeito estufa, né, aumenta o efeito estufa. Pesca predatória. Apesar da gente ouvir falar pouco sobre isso, gente, aqui no Brasil, a gente quase não cria peixe para poder comer. A gente pesca os peixes que estão na natureza, na maioria das vezes. Então, a pesca predatória também é um perigo muito grande para essas regiões. Eles são muito prejudicados. Por exemplo, você vai para a praia, está sendo pescado os peixes que estão na natureza. E a gente não toma o cuidado adequado para repor esses peixes, para dar tempo deles se reproduzirem, né, para que novos filhotes nasçam e continuem formando esse ecossistema. Tá? Então a pesca predatória também é um perigo muito grande para essas regiões. A gente está acabando com várias espécies de peixes. E ali ainda está dizendo a extração madeireira. Então a gente acaba extraindo muita madeira para fazer casa, por exemplo, para fazer móveis. Então a gente acaba extraindo muita madeira dessa região também. Tá? Então, domínio de mares e morros, quente e úmido, solo pobre em nutrientes, alta de biodiversidade, né, falando de todos os seres vivos, e muito desmatado. Né, só existe ali 10% da área original. E é a região onde tem a maior concentração urbana do país. Tá? Continuando lá, gente, o próximo domínio. A gente vai falar agora do domínio amazônico. Qual que é o principal bioma que forma esse domínio? Também é a floresta tropical. Só que nesse caso a gente não chama mais de floresta atlântica, a gente chama de floresta amazônica, tá? Mas vejam que lá no domínio de mares e morros, também o bioma predominante era a floresta tropical. Qual que era a característica da floresta tropical? Quente e úmida. Tá? Então a gente também ainda está falando de um domínio onde a principal característica é um clima quente e úmido. Toda a região norte do país. E a gente tem que lembrar também, gente, tá ali dizendo que o domínio amazônico é o número 1, é o verde escuro aí do mapa de vocês. A gente tem que lembrar que quando a gente fala da Amazônia, apesar da maior parte dela estar aqui no país, estar aqui no Brasil, a gente tem uma parte da Amazônia que não é brasileira, que estão em outros países da América do Sul, tá? Então a gente tem ali toda uma área em volta que não pertence ao Brasil, que também é a Amazônia. Mas a gente vai focar hoje mais falando da Amazônia brasileira, tá? Que é a maior parte da floresta amazônica. Ali está dizendo quais são os países em que passa a floresta amazônica. Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Além do Brasil, claro, né? A maior parte dela está dentro do Brasil. Clima, a gente já falou.
quente e úmido. Floresta tropical tem esse clima, tá? Como é que é o solo dessa região? Também é um solo pobre, gente, tá? Também é um solo que não tem nutrientes por si só. Os nutrientes que estão ali pelo mesmo motivo dos nutrientes do solo de mares e morros, que é o quê? A decomposição dos seres vivos que estão ali e vão morrendo aos poucos. Então isso vai fazendo com que o solo fique rico em nutrientes. Mas esses nutrientes não são do solo, são nutrientes dos seres vivos que vivem ali. Se a gente retira esses seres vivos, se a gente retira essa floresta, o solo vai ficar pobre. E é isso que acontece, tá? Então as pessoas que vivem naquela região desmatam uma área para plantar alguma coisa. Os primeiros anos produz muito. Por quê? Porque tem muito nutriente aquele solo. Só que o nutriente que está ali era daqueles seres vivos que existiam lá antes. Passa alguns anos, aquele solo fica pobre e não consegue produzir mais a mesma quantidade. Então a pessoa para de plantar ali e vai desmatar uma outra área. Tá? Então não adianta, se a gente desmatar toda a Amazônia, por exemplo, aquela região não vai ser uma região produtiva. Por quê? Porque o solo é pobre, porque o solo não tem nutrientes suficientes para manter, então, uma plantação de alguma coisa ali. Tá? Então a gente precisa deixar essa floresta lá. O que mais? A hidrografia da região. A gente passa ali pela bacia amazônica, que tem muita água, gente, muita água naquela região, tá? 20% da água do planeta tá nessa bacia amazônica, tá nessa região do domínio amazônico, então. E ali a gente tá vendo algumas fotos, né, desse domínio, um local bem bonito, com muita água, com muita vegetação, muitos animais. Vamos falar, então, um pouquinho sobre os seres vivos dessa região. Quando a gente fala de vegetação, no caso do domínio amazônico, a gente divide a vegetação em 3 tipos, tá? E esses 3 tipos de vegetação, como é que eles são classificados? Depende da quantidade de água que tem em cada região. Então a gente começa ali pelo primeiro, que é o tipo da mata do Igapó, que a gente está vendo aqui, inclusive, eu tenho uma Vitória Régia, uma foto bem bonita aí para vocês verem, tá? Exemplo de mata de Igapó, da vegetação da mata de Igapó. Tá ali dizendo que é a Vitória Régia, o açaí e o cururu. Essas áreas são áreas que são inundadas a maior parte do ano. Essa região, então, da Amazônia chove muito. Os rios, então, eles sobem e descem conforme a quantidade de chuva. Essa região da Mata do Igapó é uma região que a maior parte do ano ela está inundada. Ela está com bastante água. Tá? Então, é uma região bem úmida, com bastante água, com bastante lagos, com bastante rios. Quando a gente sai da Mata de Igapó, você anda um pouquinho se afastando então do rio, a gente tem um outro tipo de mata, que é a mata de várzea, que está aqui no meio falando para vocês. Essa mata de várzea é uma área que pode estar inundada em determinada época do ano, mas outra época do ano ela não está inundada. Então ela de vez em quando alaga. Quando que ela alaga? Quando aumenta muito a quantidade de chuva. Tá? Então boa parte dela ela não está alagada, mas quando chove muito ela alaga também. Quais são os tipos de vegetação que a gente encontra nessa região? O cacaueiro, que dá o cacau, que é uma planta que eu gosto muito, porque é do cacau que a gente faz o chocolate, e eu adoro chocolate, né? Então o cacaueiro é muito importante. Vou até fazer um carinho no cacaueiro aqui, porque para mim é muito importante. E a seringueira, tá? Então a seringueira também é uma árvore muito importante. A seringueira é aquela que eles tiram aquele líquido branco para fazer o látex, tá? E quando a gente se afasta um pouco mais do rio, a gente tem o terceiro tipo de vegetação, que é a vegetação da área de mata de terra firme. Essa área de mata de terra firme, ela nunca fica alagada, ela nunca fica inundada, tá? Quais são os principais exemplos da vegetação que a gente encontra nesse local? O guaraná, que eu acho uma árvore linda, né, uma planta linda, parece um olhinho ali, fora que o guaraná é muito bom de tomar também. E a castanheira, que eu também adoro castanha. Então, a vegetação dessa área é uma vegetação muito diversificada, tem uma quantidade de plantas muito diferentes de uma área para outra. Então, quando eu estou perto do rio, que eu estou ali na mata de Igapó, eu tenho uma área alagada. Então, as plantas que estão ali naquela região, elas são adaptadas para viver em locais alagados. Quando eu vou para mata de várzea, é um local que de vez em quando alaga e a maior parte do tempo não está alagada. Mas mesmo assim, as plantas ali ainda têm uma certa adaptação para lidar com essas fases de alagamento, tá? E quando eu me afasto um pouquinho mais do rio, eu ainda tenho a mata de terra firme, que é uma área então que nunca vai estar alagada, tá bom? Então tem essas 3 diferenças aí da mata do domínio amazônico. Como é que é a fauna dessa região? A fauna dessa região também tem uma biodiversidade imensa. Eu coloquei para vocês aqui algumas fotos
de algumas espécies de animais que vivem nessa região, mas tem muito mais, tá? Estou dando alguns exemplos aqui só. Então, por exemplo, ali em cima, o galo da serra. Olha que ave bonita, laranja, toda bonitinha. Ela tem um ritual de acasalamento que o macho dança para a fêmea. Muito bonito de ver. Quem tiver interesse, procura no YouTube uns videozinhos aí do galo de serra, que ele dança para a fêmea, para conquistar a fêmea. Olha só, bem romântico, né? A gente tem aqui a ariranha, um mamífero muito bonito também, que vive nessa região. Diversas espécies de rãs, né? Então as rãs, os anfíbios nessa região, em geral, né? Tem muito anfíbio nessa região, muita espécie de anfíbio. Tem aqui também o jacaretinga, né? Que é uma espécie aqui de réptil muito parecido com o jacaré, um tipo de jacaré bem bonito também. O boto, gente, que a gente conhece como boto cor-de-rosa, é uma espécie que só existe nessa região, é uma espécie endêmica dessa região. E é uma espécie que sofre muito, que está correndo risco de extinção, assim como várias outras, mas que o boto tem lendas sobre ele, né? Tem a lenda do boto cor-de-rosa, que é aquela lenda que o boto sai de dentro da água, ele é um homem muito bonito, um homem galanteador, um homem que conquista as mulheres, e daí tem aquela lenda que ele engravida as mulheres. Então, até um certo tempo atrás, algumas crianças acreditavam que eram filhos do boto. Então, dizia lá que aquele homem bonito conquistou a mulher, engravidou ela e voltou depois para a água. Esse animal também sofre muito, gente. É um animal que tem uma interação com o humano muito fácil, porque ele é um animal muito simpático, ele acaba interagindo bem. Então é fácil de pescar esse animal. Ele é usado muitas vezes, partes do corpo dele, como amuleto de sorte, por exemplo, o olho do boto. Então esse animal é todo cheio de superstição, todo cheio de lenda. O animal tem sofrido muito e que a gente tem que cuidar, porque provavelmente em alguns anos ele vai ser extinto. Então a gente tem que tentar manter essa espécie na região fora, que é um animal muito bonito, né? Tem também onça pintada. Então onças, também onça parda existe lá, então várias onças por ali. Também é um animal que tem sofrido muito, principalmente com a caça. As pessoas pagam para ir matar onça na Amazônia, para ir matar onça na Mata Atlântica, o que é uma crueldade, que é algo que eu não consigo entender, né? Um animal que também corre risco de extinção, um predador de topo de cadeia, da cadeia alimentar. Se a gente retirar esses animais, qualquer um deles, né, vai causar um desequilíbrio ecológico enorme. E a gente ainda está aqui com o exemplo da sucuri. A sucuri é aquela cobra, né, enorme, que come, às vezes, bezerro, come boi, que a gente vê, às vezes, vídeo na internet, né, daquelas cobras enormes. Então a gente tem nessa região também. E um monte de outros animais também, né? Aqui estão alguns exemplos só para vocês verem a diversidade de animais que a gente tem no domínio amazônico. Assim como a gente também tinha uma imensa diversidade no domínio de mares e morros, tá? Então esses dois domínios têm uma ampla biodiversidade. Quais são os impactos ambientais dessa região do domínio amazônico? Tá dizendo ali, gente, que cerca de 20% da área original da floresta já foi desmatada. Ah, professora, mas só 20%? Tem 80% ali ainda. Mas não é bem assim que funciona, gente, tá? A Amazônia, apesar dela estar longe da gente, ela está lá no norte do país, ela tem influência direta aqui no sul do país, tá? Então eu vou dar, vai ter acho que uma imagem mostrando para vocês aí o porquê. Então a gente tem que preservar essa área. 20% do desmatamento é muita coisa, tá? Essa região, esse domínio então amazônico, ele tem influência no planeta inteiro, não é só para aquela região. Se a gente não preserva, se a gente não cuida, a gente vai sofrer os efeitos da gente ter desmatado essa região. A gente tem que cuidar, fora que é um local muito bonito também, que eu tenho, né, muita curiosidade de ir para lá um dia conhecer, passar algumas semanas lá conhecendo essa região. Por que essa área é desmatada? Se ela é tão importante assim para o planeta todo? Primeiro, gente, queimadas. E as queimadas que acontecem na Amazônia são queimadas criminosas, tá? Não aparece um fogo ali do nada. O fogo aparece porque alguém foi lá e colocou fogo de propósito. Então é um ato criminoso, é um ato ilegal. Por que as pessoas fazem isso? Para poder usar essa área para extração de madeira, porque tem muita árvore lá, madeira lá, né, várias madeiras nobres. Quando você desmata a região, você vende a madeira, você pode usar a região depois como pasto para a criação de gado. Você pode plantar, né, diversas culturas de vegetais naquela região. Então eles usam então para agropecuária, extração de madeira, mineração. Então essa região ela é muito explorada em todos esses sentidos. Fora que a gente ainda tem
é algo que acontece não só lá, mas também em todo o Brasil. A gente tem uma fauna muito específica, uma fauna muito bonita. As pessoas ainda fazem tráfico de espécies animais e tráfico de espécies vegetais. Então toda essa região sofre muito com essas coisas. Então o domínio Amazônia, apesar de ser uma área de importância para o planeta todo, uma área muito bonita, ele tem sido violado, não tem sido cuidado da maneira que deveria. Tanto é que ano passado a gente viu no jornal, leu em várias reportagens sobre as queimadas na Amazônia, né? Que eram queimadas criminosas e que daí saíram nos jornais do mundo inteiro mandando dinheiro aqui para o Brasil ou expressando nos jornais a indignação de não estar cuidando dessa região. Então é uma região que sofreu muito, e não é só do ano passado, ao longo de todos esses anos, tá? Mas ano passado teve um enfoque muito especial para aquela área, porque aconteceu mais queimado, inclusive, né? As pessoas se sentiam, viam aquilo na TV, achavam bonito, iam lá e colocavam fogo também. Então é algo que a gente dentro da gente tem que saber, gente, que a gente está tirando vida. E vida não é só animal, é vegetal, é fungo, é bactéria, são todos os seres vivos que vivem nessas regiões. A gente tem que ter essa noção que a gente tem que cuidar do ambiente onde a gente vive. A gente não pode desmatar só por desmatar e nem por ficar pensando só na economia. A gente tem que pensar na saúde do ambiente, na nossa saúde. E a floresta amazônica é muito importante para o planeta todo. Por que eu comentei com vocês que a floresta amazônica ela tem influência direta aqui no sul do país? Essa figura está explicando para vocês o que são os rios voadores, ou então também conhecido como os rios voadores ou rios aéreos, tá? Essa região, então, eu vou explicar para vocês. Olha o que está explicando na figura para vocês ali. Está dizendo, então, que o calor equatorial evapora do oceano. Então, essa região, onde está ali a Amazônia, essa parte ali é muito quente, né? A gente está perto da linha do Equador, o sol incide com mais força nessa região. É uma região muito quente. O sol incidindo com mais força, né? O calor dele é maior nessa região, a água evapora. Quando a água evapora, a gente sabe que vão formar as nuvens. Essas nuvens, então, elas são levadas por ventos até o interior da Mata Amazônica. Quando chega ali no interior da Mata Amazônica, chove, só que essa região é muito úmida, por ser muito úmida e muito quente, ela vai evaporar a água ali novamente, vai formar novas nuvens. Essas novas nuvens que formaram, elas vão ser carregadas até essa região aqui, onde fica a Cordilheira dos Andes, tá? Então a Cordilheira dos Andes são montanhas imensas, essas nuvens esbarram ali e descem, então, até o sul do país. Quando elas chegam aqui no sul do país, chove. Então a Amazônia, ela é uma das responsáveis da umidade que chega aqui no sul do país. Se a gente pegar um mapa e olhar onde fica a localização dos principais desertos do planeta, a gente vai ver que essa região aqui onde fica Paraná, Santa Catarina, São Paulo, toda essa região aqui é uma região que na maior parte do planeta é deserto. Então, se a gente não tivesse a Mata Atlântica, se a gente não tivesse esse domínio amazônico bem preservado, essa região aqui do sul ia sofrer muito. A gente não ia ter umidade, a gente não ia ter chuvas regulares, então provavelmente aqui também seria um deserto. Então a gente tem que cuidar da Mata Amazônica para quê? Para garantir a saúde aqui no sul do país também, para garantir o nosso clima aqui no sul do país. Se a gente desmata lá, não tem nada a ver lá no norte do país, eu não vivo lá mesmo, não é assim, gente. Tem influência aqui sim. Tá? Então a umidade que chega aqui no sul do país, a maior parte dela vem da Amazônia. Se a gente não cuida disso, a gente vai ter deserto aqui com o passar de anos. Tá? Então a gente tem que cuidar da Mata Amazônica por vários motivos, mas se você não tinha se convencido até agora, acredito que agora você tenha pensado um pouquinho melhor, né? Vamos fazer um quiz então sobre esses dois domínios. Primeira questão do quiz. Qual das opções abaixo melhor representa um ecossistema? Letra A, uma população de robalos, machos e fêmeas. Robalo é bom, viu? B, robalos, algas, recife de coral e tubarões. C, mar, costão rochoso, areia, robalos, algas, recife de coral e tubarão. Ou letra D, mar, costão rochoso e areia. Tá? Vou dar uns minutinhos aí, um tempinho para vocês dar uma olhada e a gente já responde junto. Leiam com atenção, gente. Lembram lá o que era um ecossistema. Podemos? Então vamos lá. Gente, o que é um ecossistema? Vamos lembrar lá o que era. O ecossistema, a gente comentou lá no início da aula, que é o conjunto dos fatores bióticos e dos fatores
abióticos numa região. Os fatores bióticos são aqueles que têm vida, os animais, os vegetais, as algas, os fungos, as bactérias, ou seja, todos os seres vivos que vivem numa região. Os fatores abióticos são aqueles que não têm vida, o solo, o ar, a água. Então, essas duas coisas juntas, o fator biótico e abiótico, formam o ecossistema. Então, vamos ver qual das alternativas que trazem pra gente fatores bióticos e abióticos. Letra A, uma população de robalo. Robalo é um peixe que a gente tem no litoral, peixe muito gostoso, inclusive. Mas população de robalo, a gente está falando só de fator biótico, a gente está falando só de ser vivo. Então, não pode ser. Letra B, robalo, alga, recife de coral e tubarão. De volta, gente, a gente só está falando de seres vivos. A gente está falando de seres vivos diferentes, né? Na letra A, a gente está falando de uma única população. Aqui na letra B, a gente está falando de uma comunidade, porque a gente está inserindo mais seres vivos. Porém, ainda não é um ecossistema, porque não inseriu os fatores abióticos. Letra C, mar, costão rochoso, areia, robalo, alga, recife de coral e tubarão. Aí sim, gente, a gente incluiu tanto os fatores bióticos quanto os fatores abióticos. Então a letra C é a nossa resposta correta. A letra D está falando só dos fatores abióticos, então também não pode ser, tá? Então, letra C. Número 2. Domínios morfoclimáticos são caracterizados por: letra A, levar em consideração a fauna e a flora de uma região. Letra B, tratar da relação entre fatores bióticos e abióticos numa região. Letra C, considerar aspectos como relevo, solo, clima, hidrologia de uma região. Ou letra D, classificar regiões de acordo com apenas com o clima. Então, vou dar uns segundinhos para vocês aí e a gente já responde junto. Vamos lá, gente. Vamos combinar que até agora essas duas perguntas estão bem facinhas, né? Então, não pode errar. Vamos lá junto. Domínio morfoclimático. Tem que cuidar para não confundir o domínio morfoclimático com bioma, tá? Então, vamos lembrar lá. Bioma levava em consideração principalmente a fauna e a flora. O domínio morfoclimático, ele leva em consideração principalmente relevo, clima, hidrologia, solo. Então, ele leva outros fatores. Vamos ler lá. Letra A. Domínio morfoclimático, ele é caracterizado por levar em consideração a fauna e a flora de uma região. Isso é bioma, gente. Tá? Então, a gente já falou sobre isso. Então, a letra A está falando de bioma, não é isso que o exercício está pedindo pra gente. Letra B. Tratar da relação entre fatores bióticos e abióticos de uma região. Quando a gente fala de relação entre fatores bióticos e abióticos, a gente está falando de ecossistema. Também não é domínio morfoclimático. Letra C. Considerar aspectos como relevo, solo, clima, hidrologia de uma região. Isso mesmo, gente, tá? Então, o nosso domínio morfoclimático leva em consideração relevo, solo, clima e hidrologia de uma região. Então, letra C é a correta. E letra D, classificar regiões de acordo apenas com o clima? Também não, né? Então, letra C, de certo. 3. Sobre os domínios amazônico e mares de morro, é correto afirmar. Então, agora a gente vai comparar os dois domínios que a gente estudou até agora. O domínio amazônico e o domínio de mares e morros, tá? Letra A. Ambos possuem solo rico em nutrientes? Letra B. O bioma floresta tropical predomina em ambos? Letra C. São domínios onde o clima é quente e seco? Ou letra D. Apresenta baixa biodiversidade? Vou dar uns segundinhos e a gente responde junto. Pronto? Podemos junto? Então vamos lá, gente. Então, comparando lá, o que o domínio amazônico e o domínio de mares e morros têm em comum? Tá? Vamos lembrar que o mares e morros é aquele que contorna a costa brasileira, que fica perto do litoral, e o amazônico é aquele que fica lá no norte do país, que é da floresta amazônica, tá? Letra A. Ambos possuem solo rico em nutrientes? Não. Os dois possuem solo pobre em nutrientes. Lembrando que os nutrientes que tem no solo dos dois domínios são nutrientes oriundos dos seres vivos que vivem lá. Tá? Então, o solo por si só é pobre. Então, letra A está errada. Letra B. O bioma floresta tropical predomina em ambos. Isso mesmo, gente. Tá? Então, esses dois domínios morfoclimáticos, o bioma presente nos dois é floresta tropical,
que é aquela floresta que tem um clima quente e úmido, tá? Então, letra B. Então, eles têm coisas parecidas, tá? Letra C, são domínios onde o clima é quente e seco? É quente e úmido, tem muita água nessa região, tá? Nas duas regiões. E letra D, apresenta baixa de biodiversidade? São os nossos domínios com maior biodiversidade, se a gente for considerar em número, tá? Ou em número por área. Então, a gente tem muita biodiversidade. Tá? Então, letra B, bioma de floresta tropical predomina em ambos. Um exercício agora, gente. Esse exercício está lá no livro de vocês, na página 158, tá? O exercício número 5. Tem outros exercícios lá, quem quiser pode ir fazendo, tá? Mas a gente vai fazer esse aqui junto para pensar um pouquinho melhor sobre esses dois domínios que a gente viu até agora. Leia o texto, depois faça o que se pede. As florestas tropicais brasileiras, Mata Atlântica e Amazônia, abrigam a maior diversidade do planeta. Letra A. Relacione o modo de vida dos anfíbios com as condições do ambiente em que vivem, justificando sua maior diversidade nos domínios citados. E letra B, aponte algumas condições que tornam as florestas tropicais aptas a abrigar grande diversidade de aves e mamíferos. Vou mudar a tela aqui, gente, para ficar maior, pra gente... Opa! Aí, pra gente falar um pouquinho junto, tá? Então, a gente leu lá, o trecho do texto está falando então dos dois domínios, da domínio amazônico e domínio de mares e morros, então Mata Atlântica e Mata Amazônica. E está dizendo que essas duas regiões abrigam uma grande biodiversidade. Na letra A do livro está perguntando lá então, pedindo para a gente relacionar o modo de vida dos anfíbios com essas duas regiões. Por que a gente encontra tanto anfíbio, tanto na Mata Atlântica quanto na Mata Amazônica? Por que essas duas regiões têm uma quantidade grande de anfíbios? Para começar, gente, o que são os anfíbios? Vamos lembrar lá. Anfíbios são aqueles animais como sapo, rã, perereca, cecílias. Esses animais, eles têm a pele fina. A pele deles, além de fina, ela é úmida, né? Pense num sapo. Tem a pele fina e úmida. E outra coisa importante, é uma pele muito vascularizada, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos nessa região, né? Nesses animais. Essas três características da pele do animal, fina, úmida e com muita vascularização, ela é importante porque esses animais, eles têm um tipo de respiração um pouco diferente da nossa. Eles respiram por pulmão também, tá? Mas o pulmão deles é um pulmão que não é muito desenvolvido. A principal forma de respiração desses animais é uma respiração cutânea. O que é isso? Pela pele. Então, esses animais respiram pela pele. O clima dessa região é propício para esses animais por quê? Porque se eles têm a pele úmida, eles têm que viver em região úmida. Então são poucos anfíbios que a gente encontra em regiões secas, por exemplo, porque eles precisam de umidade na pele. Até existem, mas eles têm adaptações diferentes, tá? Então, a maior parte dos anfíbios, eles vivem em regiões úmidas. E tanto a Mata Atlântica quanto a Mata Amazônica, as duas são matas muito úmidas. As duas são matas que têm uma grande quantidade de umidade. Esses animais também gostam de calor, né? Propicia ali o desenvolvimento deles. Então, o calor e principalmente a umidade é o que faz com que esses animais consigam se desenvolver melhor nessas regiões. Tá? Então, Mata Atlântica e Mata Amazônica é uma grande quantidade de anfíbios. Por quê? Porque eles precisam de umidade. E se eles precisam de umidade, eles vão viver em locais úmidos. Tá? Então, a gente tem uma grande variedade de sapos, rãs, pererecas nessas regiões. Letra B. Aponte algumas condições que tornam as florestas tropicais aptas a abrigar diversidade de aves e mamíferos. Por que essas regiões, então, além de ter os anfíbios em grande quantidade, também tem uma grande quantidade de aves e mamíferos? Por quê, gente? Porque essas regiões, pelo clima delas, elas, por ser quente e úmido, elas têm uma grande quantidade de vegetação. Uma grande quantidade de vegetação garante alimento para os animais. Tá? Então, os animais de grande porte precisam de muito alimento. Então, aves e mamíferos são considerados animais de grande porte, uma parte deles, né? Tem pássaros pequenininhos também, mas eles também precisam de muito alimento. Então, aves e mamíferos são animais, se a gente... vamos aprofundar um pouco mais o conteúdo, vocês vão ver isso mais pra frente, mas já vamos dar uma adiantada. As aves e mamíferos são animais que a gente chama de animais endotérmicos. O que são animais endotérmicos? São animais cuja temperatura do corpo depende do próprio metabolismo. A gente também é mamífero, né? Então a temperatura do nosso corpo, ela não depende da temperatura do meio onde a gente está. Ela depende da temperatura de dentro do nosso corpo. Ela depende da temperatura do nosso metabolismo.
Então a gente tem um alto metabolismo para produzir calor, para manter a temperatura do nosso corpo na temperatura ideal para a gente sobreviver. Esses animais, então, para poder manter essa temperatura no corpo, eles têm que comer muito, muito mais do que os animais que são ectotérmicos, que a temperatura varia de acordo com o meio, por exemplo, as cobras, os anfíbios, né, répteis e anfíbios em geral. Então, aves e mamíferos, para manter a temperatura interna do corpo, eles têm que se alimentar mais. E essa região tem muito alimento, tem uma grande biodiversidade de plantas, tá? Então, garante então que tem alimento para esses animais poderem se alimentar e se desenvolver nessas regiões. Fora que pela quantidade de alimento a gente pode ter animais de porte maior também, tá? Vamos lá para os próximos domínios. Então, só para fechar aqui, o domínio de mares e morros e o domínio amazônico, ambos são domínios que ficam em regiões de bioma de floresta tropical, ou seja, o clima é muito quente, o clima é muito úmido e o solo é pobre em nutrientes. Porém, a quantidade de seres vivos que vivem naquela região, principalmente falando de vegetação, garante que o solo receba nutrientes de fora, né? O nutriente não é do próprio solo. Então a gente tem alta biodiversidade nessa região também, tá? Vamos então para os próximos dois domínios. Agora a gente vai falar do domínio do Cerrado, que está destacado aí no mapa para vocês, que fica ali na região central, vamos dizer assim, do país, tá? Então é o segundo maior domínio brasileiro. O primeiro é o Amazônia, tá? Então fica na região central do Brasil. O bioma predominante dessa região é o bioma do Cerrado, então veja que o domínio e o bioma receberam o mesmo nome. E Cerrado muitas vezes aparece como savana, então a gente tem savana no Brasil também, gente, tá? Então, savana brasileira aí, o Cerrado. Como é que é o clima desse domínio morfoclimático do Cerrado? Nesse domínio, a gente tem um verão chuvoso e um inverno seco. Então, veja que já mudou. Os dois primeiros domínios que a gente estudou eram úmidos o ano inteiro. Aqui no domínio do Cerrado, no verão ele é úmido porque chove muito, no inverno ele é seco porque não chove muito, tá? Então tem essas duas diferenças grandes de um período e outro nessa região, tá? Hidrografia. Como é que são então os rios dessa região, os reservatórios de água? A maior parte da água desse domínio morfoclimático, ela fica embaixo da terra, ela é subterrânea, ou seja, a gente não vê muitos rios por lá, mas ela tem muita água no subsolo. Tá? Então a maior parte da água desse domínio fica no subsolo e não em rios como a gente costuma ver, diferente dos outros dois domínios também. Como é que é a fauna dessa região? Então quais são os animais que a gente encontra na região? A gente encontra animais adaptados a duas estações diferentes ali, né? Esses dois picos ali de verão bem úmido e inverno bem seco, tá? Então a gente encontra animais que conseguiram se adaptar a essas duas coisas diferentes, esses dois extremos, vamos dizer assim. Ali a gente tá vendo, né, dos dois animaizinhos, nosso lobo-guará bem bonitinho, a siriema. Como é que é a vegetação do domínio do Cerrado? A vegetação dessa região também é um pouco diferenciada e lembra um pouco do que a gente falou da vegetação amazônica. Lembra quando a gente falou lá do domínio amazônico, que tinha a vegetação que era do tipo quando a gente estava perto do rio, quando a gente ia se afastando do rio, a vegetação ia ficando diferente? Aqui a gente também tem isso, tá? Só que aqui a gente tem, então, a gente chama de fisionomias da vegetação. A gente começa ali, ó, tem o campo limpo, que vocês estão vendo. O campo limpo a gente encontra gramíneas, plantas baixinhas, né? Então a gente encontra uma variedade de planta mais pequena, mais rasteira. Aí a gente anda um pouquinho, ó, tem o campo sujo. O que é o campo sujo, gente? Não é sujo de sujeira, tá? Chama de campo sujo porque ali também predomina as gramíneas, as plantas rasteiras, porém a gente já encontra alguns arbustos. Tá? Então a gente não vê só um campo lá, limpinho, a gente vê o campo e alguns arbustos perdidos ali no meio. Então campo limpo não tem arbusto, só tem gramínea. Campo sujo tem muita gramínea ainda, mas a gente já encontra alguns arbustos pequenininhos perdidos pela região ali. Conforme a gente vai andando, a gente chega no campo cerrado. O campo cerrado também tem muita gramínea, mas a gente já encontra uma quantidade maior de arbustos. E encontra ali algumas pequenas árvores também, tá? Então, campo limpo, só gramínea. Campo sujo, gramínea e alguns arbustos. Campo cerrado, tem gramínea e tem maior quantidade de arbustos. Quando a gente vai para o cerrado, no cerrado a gente já encontra mais árvores do cerrado, tá? Mas a gente encontra como é que são as árvores do cerrado? São aquelas árvores que a gente olha que tem o tronco retorcido, tá? Que são árvores maiores já que estão nessa região.
O Cerradão já é uma região onde a gente encontra árvores de grande porte, tá? Então, olha que vai mudando a vegetação de acordo com a fisionomia que eu tô falando. Então, fisionomia da vegetação do Campo Limpo. A gente não encontra árvores, a gente só encontra gramíneas. Campo Sujo, gramíneas com alguns arbustos. Campo Cerrado, gramíneas e vários arbustos. Cerrado, a gente já encontra árvores, só que árvores ainda de pequeno porte, uma ou outra perdida. E o Cerradão, a gente encontra bastante árvore já, tá? Então a gente tem essas diferenças, então 5 fisionomias diferentes quando a gente fala de Cerrado, tá? Então vamos lá, continuando. Olha que interessante o que está falando esse slide, gente. Tá? Vamos ler o desenho junto aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá dizendo, a planta está falando, parece pequena, né? Mas está dizendo que o cerrado é uma floresta de ponta cabeça. A raiz profunda busca água lá embaixo na seca e mantém o solo permeável, permitindo a recarga do aquífero enquanto chove. Tá? Então veja, gente, a gente comentou que o domínio do cerrado tem pouca água no solo, né? A água, a maior parte dele está no subsolo. Então as plantas, elas não são muito grandes, elas são plantas pequenas, mas que têm raízes profundas para conseguir chegar nesses aquíferos e conseguir a quantidade de água que elas estão precisando. Tá? Então a gente diz que é uma floresta de ponta cabeça, porque a maior parte da vegetação está nas raízes, que a gente não está enxergando, que está no solo. A parte que a gente vê que fica acima do solo é uma parte pequena, então a gente chama de floresta invertida ou floresta de ponta cabeça por conta disso. As raízes são muito maiores do que o tronco e a copa das árvores. Quais são as outras adaptações que essa vegetação vai ter nessa região? Casca grossa. Então tem uma casca bem grossa, porque a região é seca, então evita a perda de água. Folhas espessas, então as folhas também são mais grossas para evitar a perda de água nessa região, porque tem pouca água, tem que economizar. E ainda, gente, a gente tem algumas plantas que são adaptadas ao fogo. Então essa região, ela tem incêndios naturais que acontecem, tá? Então é tão seca, determinada época, que a vegetação pega fogo sozinha. E depois desse fogo, você vê, destruiu aquela região. Mas esse fogo natural é importante. Por quê? Porque as cinzas desses vegetais que morreram, por exemplo, vão adubar o solo e vão fazer nascer novas plantas, tá? Então isso é importante. Mas tem um detalhe, gente. O incêndio que ocorre naturalmente. Quando o incêndio é criminoso, isso prejudica a região, tá? Mas essa região, de vez em quando, acontece então os incêndios naturais. E algumas plantas dependem desses incêndios para poder nascer. Impactos ambientais dessa região. Mais de 40% da área original foi desmatada, tá? Então foi desmatada uma grande parte. Para quê? Para o garimpo. A gente tem contaminação de rios por causa do garimpo, principalmente com mercúrio, que é tóxico para a gente, tá? Exploração de madeira e produção de carvão, agropecuária e as queimadas criminosas, tá? Então a queimada nessa região é importante, mas quando ela ocorre naturalmente. Queimada criminosa prejudica o ambiente. Gente, o último domínio dessa aula, domínio da caatinga. Domínio da caatinga também é uma savana, tá? Ocorre lá no nordeste e norte de Minas. Como é que é o clima dessa região? Pouquíssima chuva, temperaturas elevadíssimas, parece um deserto mesmo, a gente chama de semiárido, tá? O solo é raso, ou seja, se a gente cavar, o solo é pouca coisa, ele não é muito profundo igual os solos aqui do sul, tá? Hidrografia, os principais rios que passam por lá são o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. E a gente tem os rios temporários, ou também chamados de rios intermitentes. O que é isso? Na época, chove pouco nessa região, mas quando chove, formam rios que somem na época de seca, tá? Então esses rios temporários ou intermitentes são rios que aparecem só na época das chuvas. Na época que não está chovendo, eles somem. Vegetação dessa região: caatinga seca e caatinga verde. A gente divide em dois tipos. Por quê? A caatinga seca, gente, é na época de seca, que não choveu. Então a gente vê, quando a gente olha a foto aqui, né, dessa região, parece uma coisa cinza, uma coisa marrom, uma coisa que parece que não tem muita vida. O solo é seco, as plantas perdem as folhas para economizar água. Quando chove, a foto é da mesma área, tá? Veja que parece totalmente diferente, porque ela fica verde. As plantas então recuperam suas folhas, o solo fica encharcado, fica mais bonita a região, fica mais verdinha mesmo, tá? Então a caatinga seca é na época de seca e a caatinga verde é depois da chuva, tá? Então essa foto é da mesma área, aí mostrando na época da seca e na época depois da chuva.
Quais são as adaptações dos seres vivos para essa região? Vamos pensar nas plantas. As plantas elas são pequenas, com folhas reduzidas, espinhos e cascas grossas. Essas características fazem com que a planta perca menos água. Tá? Então, a casca grossa, o fato dela ser menorzinha, de ter folha reduzida, tudo isso faz com que ela perca menos água. Aqui a gente está vendo, inclusive, essa plantinha bonitinha, cheia de espinhos. Os espinhos são importantes para quê? Para evitar a herbivoria, para evitar que elas sejam predadas por animais herbívoros. Tá? Porque elas têm uma dificuldade imensa já para manter essas folhas. Se elas forem comidas, prejudica elas e elas não têm nutrientes para se recuperar. Então, elas têm algumas estratégias para evitar a predação. E aqui a gente está mostrando um cacto, ó, a gente tem plantas que armazenam água no tecido. Tá? Então essas plantas suculentas, esses cactos, eles mantêm água dentro do corpo para poder sobreviver também. Impactos ambientais dessa região. Cerca de 30% da paisagem já foi modificada. Ocorre o processo de desertificação, tá? Por causa já é uma região que não tem muitos nutrientes, o solo é seco. Se você desmata, demora muito para se recuperar ou nem consegue se recuperar mais. Tá? Então tem essa dificuldade. Então sofre ainda com queimadas, com pasto. Então pasto ali, principalmente as cabras, esses animais, gente, eles comem toda a vegetação que está ali, então também ajuda no processo de desertificação. E ainda extração de madeira e argila. Terminando aqui nosso quiz rapidinho. Sobre os domínios Cerrado e Caatinga, agora a gente vai comparar esses dois que a gente viu. Pode-se afirmar, são quentes e úmidos, com alta biodiversidade? Não, né, gente? Quente e úmido eram os dois primeiros. Esse aqui é seco, ele não tem umidade. Ele é quente, mas não tem umidade. Possuem grande disponibilidade de água? Também não, os dois têm pouca água. Caracterizam-se por plantas com grande porte, troncos eretos? Não, a gente viu que as plantas são menores, elas são pequenininhas, né, em geral. E letra D, apresentam vegetação com adaptações ao clima seco? Isso mesmo. Então, as plantas são menores, com cascas grossas, né, com espinhos para evitar a herbivoria. E a última pergunta do quiz, por que o cerrado é considerado uma floresta invertida? Por quê, gente? A gente comentou que a floresta invertida é porque as raízes são muito maiores do que o tronco e os galhos, né? Então, letra A, porque suas árvores são pequenas com raízes bastante profundas. Então, letra A é verdadeira, tá? Então, uma floresta invertida. Último exercício aqui, gente. Leia o trecho da música A Seca, de Alceu Valença. Nas patas do meu cavalo, galopei no meu sertão. Via seca, via fome, lobisomem e assombração. Riacho virou caminho, graveto virou tição. E as pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão. Ali tá o desenho do que é a asa branca, tá, gente? A asa branca é esse pássaro, essa pomba bonita aí. De qual domínio se trata a música? Como você chegou a essa conclusão? De qual domínio que a gente tá falando aqui, gente? Sertão, seca, fome, né? Não tem umidade. A gente está falando da caatinga. Então, na aula de hoje, a gente estudou a diferença de ecossistema, bioma e domínio morfoclimático e estudou os domínios amazônico, mares e morros, cerrado e caatinga. Na próxima aula, a gente vai falar dos domínios que ficou faltando, tá bom? Espero vocês na próxima. Tchau!